Ó, pessoal, nessa aula a gente vai continuar com a parte do ciclo trigonométrico, né? Ó, para que a gente possa esclarecer na prática para vocês irem treinando. Então, inicialmente vamos colocar um ponto P na circunferência. Então, foi colocado um ponto B na circunferência. Foi colocado aqui, ó, um ponto B. Em seguida, traçamos uma altura X. Ó, foi traçada uma altura X. Tudo bem? Deste ponto e o raio OB, que liga o ponto de origem até B, que tem um valor 1, ó, mesmo valor de OA, ó. Vem aqui, vale 1. Perceba na figura a seguir que construímos dessa forma um triângulo retângulo de raio unitário. Triângulo retângulo porque aqui é o ângulo reto. Como podemos calcular a altura X do ponto B, sabendo que o ângulo AOB vale 60 graus, que esse ângulo vale 60 graus. Como já fizemos antes para determinar essa altura, utilizamos as razões trigonométricas. Nesse caso, mais especificamente, utilizaremos o seno. Por que o seno? Porque aqui eu quero achar a altura, essa altura corresponde ao meu cateto oposto. E o 1 corresponde à minha hipotenusa, certo? Então, ó, utilizaremos o seno do ângulo, distância vertical. Então, ó, seno de 60 graus é igual corri, x sobre 1. Vou lá naquela tabela que a gente estudou. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. É igual x sobre 1, multiplico em cruz. Aí eu tenho que 2x é igual a raiz de 3. Pego 2, passo dividindo. X é igual, a altura é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é um valor aproximado de 1,7, certo? Um valor aproximado, quando eu quero tirar da raiz o raiz de 3, o valor aproximado que eu uso para raiz de 3 é 1,7, tá? Então, eu coloquei o valor aproximado de 1,7, que eu divido por 2, que dá 0,85. Então, o valor aproximado dessa altura aqui é 0,85. Então, tá aqui um exemplo de como que eu uso a trigonometria aqui dentro do círculo trigonométrico, tá bom? Isso foi só um exemplo para vocês. Aí aqui foi continuação daquele exercício que eu passei na aula passada para vocês. Onde estariam localizados na circunferência os seguintes pontos, sempre em relação ao ponto A. Então, ó, onde estaria o ponto E? 180 graus. Ponto E tá aqui, ó, bem em cima no ponto menos 1 aqui. O ponto F, 270, tá aqui, em cima aqui, menos 1 do seno. Ponto G, 360, lá no ponto A, junto aqui com o ponto A. Ponto H, menos 90, ó, volto para baixo, menos 90, ponto H. Ponto I, menos 180, volto, menos 180. Ponto J, menos 260, ó, volto, ó, menos 90, menos 180, menos 270, ponto J. Ponto K, 120, venho aqui do zero, 90 mais 30, 120. Ponto L, 190. Então, ó, 180 mais 10 graus, 190. Ponto M, 300. Aqui eu tenho 270 mais 30 graus, ponto M. 380. Ponto N é uma volta inteira mais 20 graus. Achei o ponto N, tá? Aqui é um exemplo de como achar os pontos no ciclo trigonométrico. Radiano. Ao longo dessa unidade, trabalhamos com diversos ângulos e, como toda medida, foi necessário utilizarmos uma unidade, o grau. Porém, o Sistema Internacional de Unidades determina que a unidade padrão para ângulos é o radiano.
Mas antes de definirmos o radiano como unidade de medida de ângulo, vamos trabalhar um pouco com comprimentos de arco de uma circunferência. Duas circunferências distintas são figuras semelhantes. Dessa forma, a razão entre duas linhas homólogas é constante. Se, por exemplo, dividirmos a medida do diâmetro de qualquer circunferência pela medida do seu raio, obteremos 2 como resultado. Se dividirmos o comprimento de qualquer circunferência pela medida do seu diâmetro, também obteremos um valor constante que chamaremos de π. Como foi dito anteriormente, ao dividirmos o comprimento de qualquer circunferência pela medida do seu diâmetro, obteremos um valor constante que é o π. Podemos dizer que o comprimento da circunferência é igual a π, dividido por 2r, que é o raio. Então, olha só, eu tenho a circunferência, ponto central, isso aqui é o diâmetro. Se eu dividir no meio, eu tenho o raio, que eu chamo de raio. Então, olha só, se eu dividir a medida do diâmetro de qualquer circunferência pela medida do seu raio, obteremos 2 como resultado. Daí eu divido o raio em 2. Se dividirmos o comprimento de qualquer circunferência pela medida do seu diâmetro, obteremos um valor constante que é o π. Qualquer tamanho de circunferência, se eu pegar o comprimento e dividir pelo tamanho do diâmetro, vai ter a constante π, que é aquele número 3,14 lá que vai até o infinito. Tá? Vocês já devem ter estudado isso. Como eu acho o comprimento da circunferência? 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Um ângulo que mede 1 radiano determina um arco de mesma medida que o raio. Foi aquilo que eu expliquei na aula passada. Uma circunferência, que eu formei um arco aqui, que o raio mede 1, e esse comprimento aqui também mede 1, forma um ângulo com a medida de 1 radiano, tá? Um ângulo que mede 1 radiano determina um arco com a mesma medida que o raio da circunferência. Então, quando eu falo que aqui mede 1 radiano, é porque o raio mede o mesmo comprimento do arco da circunferência, tá? Como visto anteriormente, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Pela definição de radiano apresentada acima, uma volta completa na circunferência possui 2π radianos. Dessa forma, podemos associar graus e radianos assim. Ó, 360 graus é igual a 2π radianos. Então, uma volta completa é igual a 2π radianos. Então, se uma volta completa, meia volta, que é 180, é igual a 1π radiano. Metade de 180 não é 90? Metade de π, meio π radiano. E assim vai, tá? Sabendo que 180 é equivalente a π radiano, podemos fazer conversão de unidade usando regras de 3. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha para vocês, mas aí a gente pode usar, por exemplo, vamos transformar 30 graus em radianos. Se 180, aí a gente usa o de 180. Se 180 graus vale 1π radiano, 30 graus vale quanto? Que é o que está aqui. Aí só multiplicar em cruz, né? Aqui foi simplificado antes. Aí eu achei que que 30 graus vale π sobre 6 rad, que é o π sobre 6 radiano. Certo? Ó, 30 graus é igual a π sobre 6 radiano. Multipliquei em cruz. Certo? E se eu tenho em
rad, que é o radiano, e quero transformar em graus. Eu sei que 180 é igual a 1 pi rad. Então, quanto que é 3 pi sobre 4 em graus? Posso multiplicar em cruz ou eu já posso ir direto. Eu não sei que 1 pi rad vale 180. É só eu pegar isso daqui, ó, 3 pi sobre 4, igual eu já expliquei na aula passada. E substituir aqui o pi por 180. Não é que pi vale 180. Pi vale 3,14. Mas aqui no exercício, lá no ciclo trigonométrico, o pi rad vale 180 graus, tá? Então, por isso que eu estou substituindo aqui. Aí eu faço 3 vezes 180, 540, dividido por 4, que vai dar 135 graus, certo? Então, ó, posso resolver assim, igual tá no exemplo do exercício, ou eu já posso fazer a substituição direta aqui, tudo bem? Desse jeito, vocês vão fazer essas duas atividades aqui. Converter os graus em pi radianos para mim. Desse jeito aqui do primeiro exemplo. E o segundo tá em pi radianos, vocês vão me converter em graus. Já pode substituir o pi direto por 180 aqui. Tudo bem? Aí vai lá e me envia a atividade. Até a próxima aula, pessoal.